Esse cara gastou R$ 300 em produtos de limpeza de catalisador, usou 3 marcas diferentes, seguiu todos os procedimentos, rodou mais de 500 quilômetros e no final a luz do motor continua acesa, o código de falha continua aparecendo, o catalisador continua com baixa eficiência, R$ 300 jogados no lixo. E o pior é que ele poderia ter evitado isso se soubesse de uma coisa simples antes de começar. O catalisador dele nunca foi candidato para limpeza, estava destruído por dentro e ele nem sabia. Hoje eu vou te mostrar exatamente como saber se vale a pena tentar limpar o catalisador do seu carro. Vou te explicar por que a maioria das pessoas falha, vou revelar os erros que garantem que você vai perder dinheiro e vou te contar a verdade sobre os resultados que você pode esperar, porque tem muita promessa na internet, muito vídeo mostrando sucesso, mas ninguém fala do que acontece 3 meses depois. Fica comigo até o final porque a informação mais importante está no final do vídeo. Antes de falar de limpeza, você precisa entender como o catalisador funciona. Sem isso, você não vai entender por que a limpeza funciona em alguns casos e falha em outros. O catalisador é uma peça do sistema de escapamento. Fica entre o motor e o silenciador. Por dentro, ele tem uma estrutura de cerâmica em formato de colmeia. São milhares de canais microscópicos. Esses canais são revestidos com metais preciosos. Platina, paládio, ródio, esses 3 metais são os responsáveis pela mágica que acontece dentro do catalisador. Quando os gases de escape passam por esses canais, acontecem reações químicas. Monóxido de carbono vira dióxido de carbono, hidrocarbonetos viram água e dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio viram nitrogênio e oxigênio. Gases venenosos entram, gases menos nocivos saem. Por isso, o catalisador é obrigatório. Por isso, seu carro não passa na inspeção sem ele funcionando. Mas essas reações químicas só acontecem em temperatura alta, muito alta. O catalisador precisa atingir entre 300 e 400 graus Celsius para começar a funcionar. A temperatura ideal de trabalho fica entre 600 e 800 graus. Alguns catalisadores chegam a 900 graus intenso. Isso significa que quando você liga o carro frio, o catalisador não está funcionando. Os gases passam direto sem tratamento. Seu carro precisa rodar cerca de 10 km para o catalisador atingir a temperatura de ativação. Por isso, carros que só fazem trajetos curtos tendem a ter mais problemas de catalisador. Ele nunca atinge a temperatura ideal, nunca queima os resíduos que se acumulam. E aqui está o primeiro ponto importante sobre limpeza. Os produtos que você joga no tanque de combustível passam pelo catalisador junto com os gases de escape. Isso acontece quando o catalisador está quente. Na temperatura de trabalho, as reações de limpeza podem acontecer. Essa é uma vantagem. Agora, compara com quem remove o catalisador e tenta lavar por fora. A peça está em temperatura ambiente, 30 graus. As reações químicas que deveriam ajudar na limpeza não acontecem da mesma forma. A eficiência é muito menor. Além disso, não existe manual de procedimento, não existe método oficial. Cada mecânico inventa o que acha melhor. Uns usam solvente industrial, outros usam desengripante. Alguns lavam com água quente e detergente, outros usam ácido. É pura experimentação sem garantia nenhuma. O erro comum aqui é achar que lavar o catalisador por fora é mais eficiente porque você está atacando a sujeira diretamente. Na teoria faz sentido. Na prática, a temperatura faz toda a diferença. O catalisador foi projetado para funcionar em centenas de graus. Os produtos de limpeza que vão pelo tanque, pelo menos trabalham nessa condição. Se esse conteúdo está te ajudando a entender melhor a situação, aperta o like agora. Leva um segundo e ajuda o canal a crescer. Agora vem a parte mais importante. Antes de gastar 1 centavo em produtos de limpeza, você precisa verificar se o seu catalisador ele é candidato para limpeza, porque a maioria não é. E é aqui que a maioria das pessoas perde dinheiro. Primeira verificação: confirmar que o problema é realmente o catalisador. O código de falha P0420 significa baixa eficiência do catalisador no banco 1. O código P0430 significa a mesma coisa no banco 2. Quando você vê esses códigos, a reação natural é pensar que o catalisador está ruim, mas não necessariamente. Quem determina a eficiência do catalisador são os sensores de oxigênio. Tem um sensor antes do catalisador e um sensor depois. O computador do carro compara as leituras dos dois. Se o catalisador está funcionando bem, o sensor de trás deve ter uma leitura muito mais estável que o sensor da frente.
O sensor da frente oscila constantemente. O de trás fica quase parado. Se o sensor de trás está oscilando igual ao da frente, significa que o catalisador não está convertendo os gases direito. E se o sensor de trás ele estiver com defeito, e se ele estiver dando leitura errada, e se ele estiver com resposta lenta, nesses casos, o computador vai acusar código de catalisador mesmo que o catalisador esteja perfeito. Você vai gastar dinheiro com limpeza, sendo que o problema é um sensor de 80, 100 reais. O erro comum aqui é confiar cegamente no código de falha. O código diz catalisador, então o problema é o catalisador. Errado. O código diz que a eficiência medida está baixa. Pode ser o catalisador, pode ser o sensor, pode ser até vazamento de escape antes do sensor. Você precisa de diagnóstico real. Para fazer esse diagnóstico, você precisa de um scanner que mostre dados em tempo real. Não aquele leitor de código barato de 50 reais que só mostra o número da falha. Um scanner que mostre os gráficos dos sensores de oxigênio em funcionamento. Você liga o carro, deixa aquecer, acelera um pouco e observa os gráficos. O sensor diante do catalisador tem que oscilar rapidamente entre rico e pobre. O sensor de depois tem que ficar relativamente estável. Se os dois estão oscilando igual, ou o catalisador está ruim, o sensor de trás está ruim. O erro comum aqui é não ter as ferramentas certas e tentar adivinhar. Você assume que é o catalisador porque é mais comum. Gasta dinheiro com limpeza, não resolve. Gasta mais dinheiro com um catalisador novo, não resolve. Aí finalmente descobre que era o sensor. Dinheiro jogado fora por falta de diagnóstico. Segunda verificação, conferir a condição física do catalisador. Isso é crucial e quase ninguém faz. Muitos carros que estão rodando por aí não têm catalisador de verdade. Alguém removeu o miolo de cerâmica e deixou só a carcaça metálica vazia. O carro funciona normal, até passa na inspeção em alguns lugares onde a fiscalização é fraca. Mas quando você joga produto de limpeza no tanque, está desperdiçando dinheiro. Não tem nada para limpar lá dentro. Outros carros sofreram impacto físico na parte de baixo. Pedra grande, lombada alta, buraco profundo, passagem por terreno irregular. O catalisador fica exposto na parte inferior do veículo. Qualquer pancada pode quebrar a cerâmica interna. A estrutura de colmeia se despedaça. Os pedaços ficam soltos lá dentro. Às vezes você até escuta um barulho de chocalho quando balança o carro. Nesses casos, não existe limpeza que resolva. O catalisador está destruído mecanicamente. O erro comum aqui é não inspecionar visualmente antes de comprar produtos. A pessoa vê o código de falha, pesquisa na internet, encontra os vídeos prometendo milagres, compra o produto e usa, sem nunca ter olhado o estado real da peça. Como verificar? O ideal é remover o catalisador e olhar por dentro. Você deve ver uma estrutura organizada, tipo uma colmeia de abelha, com milhares de canaizinhos paralelos. Que está íntegra, sem rachaduras, sem pedaços faltando, sem áreas derretidas. Olha dos dois lados, na entrada e na saída. Se não der para remover o catalisador, usa uma câmera endoscópica. Essas câmeras que conectam no celular custam 20, 30 reais. Remove o sensor de oxigênio de trás, enfia a câmera pelo buraco e olha o estado interno. Faz isso com o motor completamente frio. Se a cerâmica estiver destruída, acabou. Não perca dinheiro com limpeza. O erro comum aqui é não investir na câmera endoscópica. 20 reais na câmera podem economizar 200 reais em produtos de limpeza que não vão funcionar. Terceira verificação. Confirmar que o catalisador pode ser removido. Alguns catalisadores vêm soldados na linha de escape. Outros estão tão oxidados depois de anos de uso que as porcas e parafusos não soltam mais. Você tenta girar e só espana, ou quebra, ou arranca a rosca junto. O erro comum aqui é forçar a remoção sem preparação. Você esquenta demais com o maçarico e danifica componentes ao redor. Ou força demais com ferramenta e quebra conexões. Ou espana roscas que depois vão precisar de reparo caro. Às vezes é melhor aceitar que não vai conseguir remover e fazer a limpeza com o catalisador instalado, usando o produto no tanque. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo que vai te ajudar a economizar dinheiro e evitar dor de cabeça com seu carro. Quarta verificação. Estado geral do motor. Essa é a verificação que mais gente ignora e é uma das mais importantes. Se o motor não está em boas condições, limpar o catalisador é enxugar gelo.
Você limpa hoje, amanhã está sujo de novo. O catalisador é a última peça do sistema. Ele recebe tudo que vem antes. Se o que vem antes ele está errado, o catalisador sofre. Motor com falha de ignição manda combustível não queimado para o escape. Esse combustível chega no catalisador e queima lá dentro, aumenta a temperatura demais. Danifica a cerâmica. Contamina os metais preciosos. Motor com mistura rica demais também manda combustível em excesso para o escape. Mesmo problema, o catalisador não foi feito para queimar combustível, foi feito para converter gases. Quando ele vira um forno de combustão, degrada rapidamente. Motor consumindo óleo manda resíduos de óleo queimado para o escape. Esses resíduos se depositam na cerâmica, bloqueiam os canais, cobrem os metais preciosos. O catalisador perde eficiência mesmo estando fisicamente íntegro. O erro comum aqui é ignorar o estado do motor e focar só no catalisador. Você gasta com limpeza, funciona por uma semana, o motor continua mandando porcaria para o escape, o catalisador suja de novo. Você acha que a limpeza não funciona? A limpeza funcionou. O problema é que a fonte de sujeira continua ativa. Antes de qualquer tentativa de limpeza, verifique e corrija. Filtro de ar. Se está sujo, a mistura fica errada. Troca. Sensor MAF. Se está sujo, leitura de ar fica errada. O computador calcula combustível errado. Limpa com produto específico para MAF. Corpo de borboleta. Se está sujo, o controle de ar fica prejudicado. Limpa. Velas de ignição. Se estão gastas, a centelha fica fraca. A queima fica incompleta. Combustível não queimado vai para o escape. Troca ou verifica a folga. Cabos de vela. Se estão velhos, a corrente elétrica não chega direito na vela. Mesma coisa, queima incompleta. Bobinas de ignição. Se estão fraca, a centelha está fraca. Mesmos problemas, bicos injetores. Se estão entupidos ou com vazamento, a quantidade de combustível fica errada. Limpeza de bicos pode ser necessária. Filtro de combustível. Se está entupido, a pressão de combustível cai. A mistura fica pobre e em alta demanda, pode causar outros problemas. Vazamentos de vácuo. Se tem vazamento na admissão, entra ar não medido. A mistura fica pobre. O motor compensa enriquecendo. A mistura vai e volta. O catalisador sofre. O erro comum aqui é achar que tudo isso é desnecessário, a pessoa quer a solução rápida, jogar um líquido no tanque e resolver, mas não funciona assim. O catalisador é sintoma. Se a causa não for corrigida, o sintoma volta. Agora vamos falar dos produtos de limpeza. Os mais conhecidos no mercado são o Cataclean, que é americano e um dos mais usados. O Liquimoly Catalytic System Clean, que é alemão e bem conceituado. E algumas marcas brasileiras como Excel, Colby e outras. Os preços variam bastante, de R$ 40 nas marcas mais simples até R$ 150 nas marcas premium. A diferença está na formulação, na concentração de agentes de limpeza e nos aditivos complementares. O erro comum aqui é comprar o mais barato achando que todos são iguais. A lógica parece fazer sentido, é tudo líquido que vai no tanque. Como pode ter diferença? A diferença está na química. Marcas sérias investem em pesquisa, testam seus produtos, calibram a formulação. Marcas genéricas copiam mais ou menos a ideia e jogam no mercado. A eficácia não é a mesma. Outro erro comum é não seguir as instruções do fabricante. Cada produto tem um procedimento específico. Quantidade de combustível que deve estar no tanque. Tipo de combustível recomendado. Quilometragem mínima para rodar depois de aplicar. Faixa de rotação recomendada durante o processo. Se o fabricante diz para usar com meio tanque de gasolina e rodar 30 km em rotação média, não adianta jogar no tanque cheio, rodar 5 km no trânsito e reclamar que não funcionou. O erro comum aqui é achar que mais produto é melhor. Jogar 2 doses achando que vai limpar mais. Errado. Excesso de produto pode alterar as características do combustível, pode afetar a lubrificação de componentes internos, pode até prejudicar os sensores de oxigênio. A dosagem foi calculada pelo fabricante, respeita. Agora a parte que você está esperando, os resultados reais. Eu vou ser completamente honesto aqui, porque sei que muita gente promete milagres na internet. Nos casos onde tentei limpeza de catalisador, os resultados foram variados, mas existe um padrão que se repete. Na maioria das vezes, o produto funciona parcialmente. Você aplica conforme as instruções, roda-te a quilometragem indicada, apaga o código de falha com o scanner, a luz do motor fica apagada,
Você acha que resolveu. Alguns dias depois, uma semana, 2 semanas, um mês, a luz volta. O código reaparece, o catalisador continua acusando baixa eficiência. Por que isso acontece? Porque a limpeza remove parte da sujeira superficial. Carbono, fuligem, resíduos de combustão. Isso melhora temporariamente o fluxo de gases. Melhora temporariamente o contato dos gases com os metais preciosos. Mas se a cerâmica está contaminada em nível mais profundo, os metais preciosos estão degradados pelo tempo e pelo uso, nenhum líquido vai regenerar isso. A platina, o paládio e o ródio são catalisadores. Eles facilitam as reações químicas, mas não são consumidos nelas. Em teoria, deveriam durar para sempre. Na prática, eles sofrem envenenamento químico, contaminantes como enxofre do combustível, fósforo e zinco do óleo, chumbo de combustíveis adulterados. Todos esses elementos grudam nos metais preciosos e bloqueiam sua ação catalítica. Alguns desses contaminantes podem ser removidos com limpeza, outros estão incorporados de forma permanente. O erro comum aqui é não entender a diferença entre sujeira removível e degradação permanente. Se o catalisador está apenas sujo com fuligem e carbono, a limpeza pode funcionar de verdade. Se o catalisador está envenenado quimicamente ou degradado pelo tempo, a limpeza vai dar resultado temporário no máximo. Agora, quando você analisa os dados em tempo real no scanner, a história fica ainda mais clara. Eu nunca vi os dados em vivo melhorarem significativamente depois de uma limpeza. O padrão dos sensores de oxigênio, a resposta do sensor de trás comparada com o sensor da frente, isso não muda. O que muda é que o computador do carro tem uma margem de tolerância. Quando a eficiência está um pouco abaixo do limite, ele acende a luz. Quando melhora um pouquinho com a limpeza, ele apaga. Mas os dados brutos continuam mostrando um catalisador com eficiência comprometida. O erro comum aqui é olhar só para a luz do motor. Luz apagou, problema resolvido. Errado. Luz apagou significa que o computador não está mais reclamando naquele momento. Não significa que o catalisador está bom. Se você quer saber a condição real, tem que olhar os dados em tempo real. Se você chegou até aqui, deixa o like. Isso me mostra que você quer conteúdo de verdade, sem enrolação. Uma informação importante sobre segurança. Os produtos de limpeza de catalisador das marcas conhecidas não causam danos ao motor quando usados corretamente. Eu já usei várias vezes e nunca tive problema. O motor continua funcionando normal. Não aparece nenhum código novo, não danifica sensores, não prejudica o catalisador mesmo que ele já esteja ruim. O erro comum aqui é ter medo de usar e perder a oportunidade de pelo menos tentar. O seu catalisador passou por todas as verificações que eu falei antes. Se ele é candidato para limpeza, não tem por que não tentar. O custo é relativamente baixo comparado com um catalisador novo. Outro erro comum é misturar produtos. Usar um de uma marca, não funcionar, usar outro de outra marca em seguida, misturar com outros aditivos. Cada produto tem sua formulação. Misturar pode criar reações inesperadas, pode reduzir a eficácia, pode até criar problemas. Se for tentar uma segunda vez com outra marca, pelo menos espera acabar o tanque de combustível antes. Agora, a conclusão prática. Quando vale a pena tentar a limpeza? Quando o catalisador está íntegro fisicamente, quando os sensores de oxigênio estão funcionando bem, quando o motor está em boas condições, quando o catalisador não é muito velho, quando o objetivo é ganhar tempo. Ganhar tempo é a palavra-chave. Limpeza de catalisador não é restauração, não vai transformar um catalisador velho em novo. O melhor resultado possível é uma sobrevida. Alguns meses, talvez um ano. Isso pode ser útil para quem precisa passar na inspeção veicular agora e não tem dinheiro para trocar o catalisador. Para quem está juntando dinheiro para a troca definitiva. Para quem quer vender o carro sem luz de motor acesa. O erro comum aqui é criar expectativa de solução permanente. Você usa o produto, funciona por 3 meses, volta o problema, você reclama que não prestou, o produto fez o que podia fazer. Deu 3 meses de sobrevida. Isso já é resultado. Quando não vale a pena tentar? Quando o catalisador está danificado fisicamente? Quando a cerâmica está quebrada, derretida ou ausente? Quando os sensores de oxigênio estão com defeito? Quando o motor tem problemas não corrigidos? Quando o catalisador já passou de 200 mil quilômetros de uso intenso,
Nesses casos, a limpeza é dinheiro jogado fora. O caminho é trocar o catalisador. E quando for trocar, não compra catalisador genérico de 100, 200 reais. Esses catalisadores baratos têm quantidade mínima de metais preciosos. Alguns praticamente não têm nada, passam na inspeção por pouco tempo e logo voltam a dar problema. Investe em um catalisador de qualidade, de marca reconhecida, que atenda às normas de emissões do seu veículo. Custa mais, mas dura mais. O erro comum aqui é economizar na peça errada. Você gasta R$600 num catalisador de qualidade que dura 10 anos, ou gasta 200 num genérico que dura 1 ano e precisa trocar de novo. Faz a conta. Se você achou esse conteúdo útil, compartilha com alguém que está com problema de catalisador. Pode economizar centenas de reais em tentativas erradas. Comenta aqui embaixo qual é a situação do seu carro. Já tentou limpar o catalisador? Funcionou? Por quanto tempo? Qual produto usou? Essas experiências ajudam todo mundo que está passando pelo mesmo problema. E se você quer mais conteúdo assim, que te ajuda aqui a entender seu carro de verdade e evitar gastar dinheiro à toa, se inscreve no canal e ativa as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.